Olá, meu nome é Júlia Perim, eu sou aluna de iniciação científica do Laboratório de Imunologia e Inflamação da UNB, sob orientação da professora Kelly Grace Magalhães, e eu vou apresentar o meu projeto de PIBIT intitulado Análise do papel da melatonina sobre os parâmetros de viabilidade e morte celular em células de câncer gástrico. Bom, a melatonina é uma indolamina sintetizada a partir do aminoácido triptofano e ela é encontrada nos mais diversos seres vivos. Em vertebrados, a sua produção ocorre majoritariamente na glândula pineal, tendo a sua síntese regulada pelo fotoestímulo claro-escuro. E essa melatonina tem função endócrina, portanto apresenta diversas funções pleiotrópicas. E por causa disso, cresceu-se o interesse em estudar o seu potencial como adjuvante ou até um agente terapêutico em diversas patologias, sendo que uma delas é o câncer, em que já se observou um papel de controle do crescimento tumoral promovido pela melatonina em diversas linhagens tumorais. Mas quando falamos de câncer, um dos pilares dos seus estudos é a morte celular, em que a piroptose tem ganhado bastante destaque devido ao seu papel dual em tumores. Mas como que ela ocorre? De modo geral, quando chega o estímulo para que essa morte ocorra, há a formação de um inflamassoma, que é um complexo proteico. E então, esse inflamassoma vai clivar e ativar a caspase 1, que será responsável por clivar a porção N-terminal da proteína gasdermina D, a qual irá se oligomerizar e formar um poro na membrana plasmática da célula, o que gera o extravasamento do conteúdo intracelular e a morte perioptótica da célula. Além disso, já foi observado que a melatonina foi capaz de modular a piroptose em células saudáveis, mas os estudos em um contexto tumoral ainda são bastante escassos, já que eles são mais voltados para a ação pró-apoptótica da melatonina em tumores. Então, pensando nisso, decidimos trabalhar com a linhagem de tumor gástrico, visto que a administração da melatonina ocorre principalmente pela via oral, e além disso, a melatonina já é produzida no trato gastrointestinal, tendo até uma concentração superior à concentração circulante. E a linhagem celular escolhida, a AGS, é um adenocarcinoma gástrico primário. E ela é uma linhagem celular humana, o que permite então analisar diversos parâmetros carcinogênicos, como a proliferação, a morte e o estresse oxidativo. Então, tendo tudo isso em mente, o objetivo do nosso trabalho é analisar o papel da melatonina na modulação de viabilidade e morte celular em células de câncer gástrico AGS, com ênfase na piroptose. Para fazer isso, então, utilizamos as células AGS e fizemos estímulo com melatonina em diferentes concentrações, e depois de 24 horas, utilizamos esse cultivo celular para fazer várias análises. Sendo que a primeira análise foi da viabilidade celular pelo MTT, seguida de análise do perfil da morte celular pelo ensaio de anexina-PI, a dosagem da enzima lactato desidrogenase liberada, a análise da proliferação celular pela sonda CFSE, a análise da produção de espécies reativas de oxigênio pela sonda DCFDA, e por fim, para analisar especificamente a via canônica da piroptose, foram feitos ensaios de MTT e de liberação de LDH com a inibição da caspase 1 pelo inibidor YVAD. Então, como resultados, observamos que o estímulo com melatonina induziu uma redução da viabilidade celular a partir da concentração de 2,5 milimolar. E ao analisar o perfil de morte, foi visto um aumento da morte apoptótica a partir de 2,5 milimolar, sendo a morte mais predominante observada. Em relação à morte lítica, houve um aumento significativo dela apenas na concentração de 5 milimolar. Mas, além disso, a concentração de 2,5 milimolar apresentou uma redução significativa dessa morte lítica, tanto em comparação ao não estimulado, quanto a 5 milimolar. Para analisar essa morte lítica mais a fundo, foi feito um ensaio de liberação de LDH, e foi observado um fenômeno semelhante. Então, a concentração de 2,5 apresentou uma redução significativa da liberação de LDH, tanto em comparação ao não estimulado, quanto a 5 milimolar. E prosseguindo, o estímulo com melatonina também induziu a redução da proliferação celular na concentração de 2,5 milimolar, que é observado no gráfico pelo aumento da fluorescência de CFSE. Além disso, o estímulo com melatonina promoveu o aumento da produção de espécies reativas intracelulares a partir do 2,5 milimolar em comparação ao não estimulado. Por fim, com o objetivo de analisar mais a fundo a piroptose em si, foram feitos ensaios de viabilidade celular e de liberação de LDH com a inibição de caspase 1. O que se observou é que as condições de melatonina sozinha e em conjunto com o inibidor de caspase 1 apresentaram resultados significativos semelhantes em comparação ao não estimulado e não tiveram diferença significativa entre si. Isso foi visto tanto no MTT quanto no ensaio de LDH. Isso então demonstra que a inibição da caspase 1 não modulou a viabilidade celular e a liberação de LDH promovidos com o estímulo de melatonina. Então, como conclusão, vimos que a melatonina nas concentrações a partir de 2,5 milimolar foi capaz de promover um efeito antitumoral, reduzindo a viabilidade celular e aumentando a morte celular nas células do câncer gástrico AGS. Além disso, os experimentos realizados demonstraram que a via canônica da piroptose não está associada à modulação do perfil de morte lítica nessas células.
E por fim, nossos dados destacam que diferentes concentrações de melatonina podem promover efeitos diferenciais nos parâmetros celulares e carcinogênicos nas células do câncer gástrico, que podem ser cruciais no uso da melatonina em abordagens terapêuticas. Para finalizar, deixo aqui os meus agradecimentos.